Imagine lutar por mais de uma década para atingir um objetivo só para ser desbancado 2 meses depois. Você provavelmente desistiria, mas não ele. O carecão sueco nunca desiste. Seguimos nossa saga de admiração pelo trabalho de Christian von Koenigsegg. E o foco de hoje é nas versões do Koenigsegg Agera, dando sequência de onde paramos no último vídeo sobre a disputa pelo título de carro mais rápido do mundo. Com o CC-XR e o seu motor V8 biturbo, foi a primeira vez que a Koenigsegg rompeu a barreira dos 1000 cavalos, e rompeu a barreira também dos 400 km/h, chegando a 415 precisamente. A Bugatti não deixou barato e trouxe o Veyron Supersport, que chegou a 431 km/h. É uma rivalidade completamente fora da caixa, totalmente distante da nossa realidade como os brasileiros pobres. Mas admito que é legal de acompanhar esses carros que desafiam os limites da engenharia e da física. Só para encerrarmos a era do CCX, uma menção honrosa para o Koenigsegg CC-XR E100 Platinum Special. Eu nem sabia da existência desse modelo. Ele ficou um bom tempo por aqui no Brasil e rodava com o nosso etanol E100. E o mais bizarro é que em 2010 ele esteve aqui no autódromo de Capuava, que é pertinho da minha antiga casa. Se eu soubesse na época, eu teria tentado entrar lá, igual o impostor do Pânico. 2010 que também foi o ano de lançamento do Koenigsegg Agera. Sim, eu achava que era Agera, mas é Agera. É estranho pra caramba e eu vou falar assim porque eu acostumei. Mas no fim das contas, foda-se. Dá pra dizer que o Agera foi a primeira grande mudança no design estabelecido da Koenigsegg, ao mesmo tempo que ele ainda mantinha em certa parte a essência lá do CC8S. E pelo que eu tenho interagido aqui com os fãs do canal, é o Koenigsegg favorito de vocês. Até porque, convenhamos, o Agera é muito mais bonito do que o Veyron. E mesmo tendo metade dos cilindros e metade dos turbos, ele brigava pau a pau nos números. Então o Agera merece respeito. Enquanto a Bugatti se matava com o quebra-cabeças mais complexo da indústria automotiva, que era aquele W16 quadriturbo, a Koenigsegg seguia tranquila com uma receita de certa forma até clássica, explorada ao seu máximo. O Agera estreou com um motor V8 de 5 litros biturbo, agora um motor já totalmente desenvolvido pela Koenigsegg, abandonando a base dos V8 modular da Ford. Já no lançamento ele entregava 940 cavalos, um número absurdo, mas que ainda assim era menos do que os 1018 cavalos do CC-XR Special Edition, que foi a versão de despedida da geração do CCX. Não que 940 cavalos fosse pouco, claro. Eu mesmo jamais teria habilidade no volante para dominar uma fera dessas. O carro mais potente que eu dirigi tinha, 200 cavalos. Mas no contexto de Koenigsegg versus Bugatti ainda não era o suficiente para vencer essa guerra de números. Foi por isso que o Agera ganhou uma porrada de versões especiais. Começando já no Salão de Geneva em 2011, quando nasceu o Agera R. Ele foi o Koenigsegg mais potente até aquele momento, com 1.150 cavalos e 122 kgfm de torque. Um torque de carreta, basicamente. E era movido a etanol E85, claro. É o combustível que dá para extrair um pouco mais de potência lá na gringa. O carro ganhou uma série de upgrades além do próprio motor, sendo o principal deles na aerodinâmica ativa. Em altas velocidades, o formato e ângulo dessa asa gerava 300 kg de downforce e reduzia o coeficiente de arrasto para 0,33, o que já dava a ele uma aerodinâmica melhor do que a do Bugatti. Essa aerodinâmica mais avançada, somada ao balanço dinâmico do carro, permitia fazer curvas com até 1,6 G de força gravitacional. Isso em um carro homologado para as ruas é muita coisa, e era apenas uma amostra do que ainda estava por vir. Uma das coisas que eu mais admiro nos Koenigsegg é como eles buscam o menor peso possível nos seus hipercarros, mesmo com esses motores e velocidades absurdas. Construir uma plataforma segura para um carro desse nível e ainda ser aprovado em crash tests não é uma tarefa nada fácil. Mas o carecão sueco sempre consegue. Os calvos vão dominar o mundo. É o calvo? A tropa do calvo?
O Agera R pesava uma tia a menos que o Bugatti Veyron, ou seja, 400 kg mais leve. Ele pesava no total apenas 1.435 kg. De novo, um peso pena para um carro desse porte. Com isso, claramente os recordes vieram. Naquele ano, o Agera R quebrou os seguintes recordes. Ele foi de 0 a 100 km por hora em 2.8 segundos. Ele foi de 0 a 300 km por hora em absurdos 14.53 segundos, o que deve ser o 0 a 100 do meu carro. E ainda teve um outro recorde completamente retardado. O Agera R foi de 0 até os 300 e freando a zero novamente em 21.19 segundos. Viu só como uma dieta faz bem? Carro leve é sempre melhor. E antes que você comente aí embaixo pra me lembrar, sim, foi o Agera R que apareceu no Need for Speed, o filme. Apareceu entre aspas, né, porque no filme foram usadas réplicas do carro. Mas ainda assim, nas cenas de corrida, você quase não percebe que são Agera fake. Um filme ruim, mas um filme divertido. Em 2013 foi o ano do Agera S, que era basicamente a mesma coisa do Agera R, mas agora com upgrades no motor para rodar com gasolina de alta octanagem, chegando aos 1030 cavalos. Agora ele era o Koenigsegg movido a gasolina mais potente já feito. Apesar de ter sido nesse ano que a Koenigsegg perdeu o posto de carro mais rápido do mundo para a Bugatti, com o Veyron Super Sport chegando a 431 km por hora, como eu disse na introdução, o Agera S era uma celebração do 100º Koenigsegg produzido, contando com uma plaqueta escrito 100, que é o número 100 em sueco. No ano seguinte, 2014, o carecão sueco já estava p*** com a Bugatti, com a base perfeita do Agera nas mãos, então ele trouxe em Geneva aquele que deve ser o Koenigsegg mais famoso de todos. E é também o que vocês mais comentaram no meu primeiro vídeo da Koenigsegg. Nascia então o Koenigsegg 1-to-1. Sim, para você que não sabe ou fala errado, a pronúncia correta é essa, 1-to-1, 1 para 1. So this is the 1-to-1. Getting ready. This is the 1-to-1. Inglês e espanhol é E foi aqui onde Christian von Koenigsegg ficou louco de vez. 7 unidades foram produzidas, todas com 1.360 cavalos rodando no E85. E o peso do carro, 1.360 quilos. A relação de potência de 1 kg por cavalo, 1 para 1. E tudo isso usando aquele mesmo V8 biturbo de 5 litros. Simplesmente um tiro de 12 na cara da Bugatti. E ainda contava com uma porrada de 139 kg de torque, fazendo o motorista colar no banco a 7.500 RPM. E lembrando que esse motor V8 era um motor subquadrado, ou seja, ele tinha diâmetro de pistão menor do que o curso. Era exatamente 91,7 mm por 95,2 mm respectivamente. Eu digo isso porque os motores subquadrados geralmente têm uma tendência a girar menos e priorizar o torque. Mas o 1-to-1 consegue girar bastante até os 7.500 RPM e mesmo assim ter torque para um diabo. É simplesmente sensacional. Nunca subestime a sabedoria de nós calvos. E para chegar nesse peso tão baixo de apenas 1.360 quilos, foi necessário o uso de fibra de carbono até nos pneus. Não, brincadeira, mas realmente o carro é praticamente inteiro só de fibra. Mas também há uma desvantagem. Eles conseguiram esse peso porque o carro não era permitido de rodar nas ruas, ele era apenas um track toy. Pelo menos pelo que eu encontrei, essa foi a informação oficial, mas tem uns vídeos aí do que parece ser um Koenigsegg 1-to-1 na rua, então deve ter algum país que permitiu, ou algum motorista mais porra louca.
E também por o carro tecnicamente não ser homologado para as ruas, ele não foi válido como um carro para matar o recorde do Veyron SS. Uma pena, porque o One-to-One atingiu 440 km por hora. Eu acho que foi por isso que o Carecão levou 2 unidades do One-to-One para o Goodwood Festival of Speed em 2015, só para botar um medo na concorrência. A aerodinâmica era visivelmente mais trabalhada no One-to-One em relação ao Agera S. Tanto que essa nova asa traseira agora gerava 450 kg de downforce. Fora isso, o carro mantinha ainda a mesma tração traseira e o câmbio automático de 7 velocidades com dupla embreagem. Os pneus foram desenvolvidos exclusivamente pela Michelin, os gigantescos 345/30 R20 na traseira, e ainda tinha freios a discos ventilados também gigantes, de 397 mm na dianteira e 380 na traseira. Tudo brutal e de acordo com a proposta da máquina. O One-to-One foi um marco na história da Koenigsegg e um marco na história dos hipercarros em si, na verdade. Mas ainda não era o suficiente. Ainda tinha um alvo na traseira do Veyron Supersport ali. E foi então que em 2017 a Koenigsegg simplesmente deu um jeito de transformar o One-to-One em um carro homologado para as ruas. Chegava ao mundo o Koenigsegg Agera RS. Agora o pau vai comer! Vamos começar com alguns detalhes bobos. Consumo de combustível: 4 km por litro. Sim, tá liberado o meme de Opala nos comentários, podem zoar que o carro é beberrão pra caramba, mas eu achei que seria bem mais beberrão, hein? Eu achei que 4 km por litro num Koenigsegg desse porte, eu achei que foi até um carro econômico. O preço do Agera RS? A bagatela de 10 milhões de dólares, dinheiro de pinga. Tirando os pneus, limpadores de para-brisa e o freio de estacionamento, todo o restante do carro era fabricado lá em Ängelholm, na própria fábrica da Koenigsegg. Inclusive a roda de fibra de carbono que eles produziram era mais leve que o próprio pneu da Michelin. Olha o nível de absurdo desse carro. O Agera RS tinha o mesmo motor de 1.360 cavalos do One-to-One, a mesma aerodinâmica e agora ainda podia rodar livremente nas ruas em qualquer lugar. É um completo monstro, acho que ele é a besta V8 mais impressionante da década passada, considerando apenas carros de rua, claro. Aquele era o ápice da marca até o momento e finalmente, depois de 4 anos de busca, o Agera RS destruiu, jantou, trucidou o Bugatti Veyron Supersport. Em outubro de 2017 eles fecharam uma sessão de 18 km na estrada de Nevada State Route, em Las Vegas. Foi nessa pista que o Agera RS, pilotado por Niklas Lydia, quebrou o recorde de aceleração até os 400 por hora e frenagem a zero. Foi feito em 36,44 segundos. Você tem noção que o carro foi de 0 até 400 por hora e freou até a zero de novo? Em 36 segundos? Mano, isso é muito absurdo. E a cereja do bolo é que esse tempo foi 5 segundos mais rápido que o recorde do Bugatti Chiron, que tinha sido estabelecido em setembro de 2017. Demorou 4 anos, mas a vingança veio. Bateram o recorde do Chiron com apenas um mês de distância. Chupa, Bugatti! E o mais legal é que isso foi um recorde triplo, porque ele fez o 0 a 400 mais rápido do mundo, de 26,88 segundos, fez o 0 a 400 a 0, que superou o Chiron, mas ainda assim, somando a distância completa, ele fez o 0 a 400 a 0 em 1958 metros, que também foi uma distância mais curta que o Chiron. Chupa, Bugatti! E aí em novembro de 2017 veio finalmente a glória máxima, o Koenigsegg Agera chegou no topo do mundo. Ele atingiu 458 km por hora. Mas como a medição oficial do Guinness Book não considera apenas um sentido,
e sim a velocidade média, ele atingiu 458 no sentido norte e 436 na mesma pista sentido sul, com a média oficial, que entrou de fato para o livro dos recordes, de 447,2 km por hora. Finalmente, destronando o Bugatti Veyron SS e se tornando o carro mais rápido do mundo. O Agera teve diversas versões customizadas na fábrica por clientes, muitas delas recebendo nomes exclusivos, inclusive. Mas as versões R, S, One-to-One e principalmente o RS foram sem dúvidas as mais importantes. Eu falei um pouquinho das características aqui do carro, falei dos números absurdos, falei dos recordes destruidores de Bugatti, mas tem uma informação que é a principal de todas. É aquela que eu deixei pro final desse vídeo para agradar aqueles que são realmente fãs do canal e pediram por esse vídeo. É o seguinte, o Agera não tem nenhuma peça de plástico no interior do carro, com tudo sendo feito em alumínio. E sabe por quê? Não é para ter peso baixo ou para ter luxo, é porque o Christian von Koenigsegg tá no meu time, no time dos carecas. E é por isso que ele colocou até botões de alumínio no Agera. Porque botão de alumínio faz tech, botão de carro tem que fazer tech. Obviamente isso foi uma piada de gosto completamente duvidoso, como todas que eu faço aqui no canal. E eu queria encerrar esse vídeo com um finalzinho feliz, sobre como a Koenigsegg venceu novamente seus rivais, atingiu suas metas e se consagrou como recordista mundial. Uma história linda, com um final nível coach de feliz. Mas, se você acompanha essa guerra de números, você já sabe que ela não acabou aqui. Em 2019, 2 anos depois do recorde do Agera RS, a Bugatti, que agora eu já sou hater dela declaradamente, trouxe sua resposta. O Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Uma barca longtail de 2 toneladas, feia pra cacete, de 1.650 cavalos e que atingiu nada menos que 490 km por hora. Pra minha dor, eu vou até usar esse termo que eu nem gosto muito de falar, né, mas a Bugatti jantou a Koenigsegg. I'm really sorry, but I have to let you go. And it's purely budgetary. It's not personal. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's your fault! A Bugatti elevou a barra dessa briga, ela levou para um patamar quase sobre-humano, num ponto onde já nem mais faz sentido continuar brigando pelo recorde. Eu sou calvo como o Christian, mas eu não tenho a perseverança dele. E não é à toa que o cara ficou multimilionário e eu não, né? E é por isso que a Koenigsegg não desistiu dessa luta, que já tá surreal, e apresentou o conceito do Jesko Absolute. Esse é o carro com o câmbio mais impressionante da atualidade e é aquele que promete romper a barreira dos 500 km por hora e trazer de volta esse recorde para a Koenigsegg. Ele ainda está em desenvolvimento e é apenas uma promessa por enquanto. Mas se você assistiu o episódio 30 dessa saga inicial da Koenigsegg aqui no canal, você já sabe que o calvo sueco sempre cumpre suas metas, mesmo que sua fábrica pegue fogo. E agora basta esperarmos para ver quando o Koenigsegg Jesko Absolute será lançado oficialmente e se ele vai cumprir ou não as suas promessas. Vamos aguardar para ver se o Jesko Absolute realmente será um carro que vai entrar para a história como um recordista ou entrar para a história como um flop, igual o Devil 16. Esse vídeo fica por aqui, mas não vai embora ainda. Eu quero agradecer muito a você que me assiste e um salve para cada um de vocês que pediu a continuação dessa história. Nos próximos episódios da saga da Koenigsegg, que eu pretendo lançar mais rápido agora, eu vou explicar o câmbio do Koenigsegg Regera, aquele carro de uma marcha só. Eu vou explicar o sistema Free Valve do Koenigsegg Gemera, e ele é um híbrido, muita gente não sabe disso, mas ele é um híbrido de 1.700 cavalos. E eu também trarei aqui um vídeo contando tudo que já se sabe sobre o Koenigsegg Jesko e do Jesko Absolute. Até lá,
Eu peço que você se inscreva aqui no canal, ativa essa porra desse sininho aí pro YouTube te lembrar quando o vídeo novo sair. E dê uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Um abraço a todos os apoiadores do canal, seja no Apoia-se, seja no Pix, seja no Clube de Membros. Um salve para todos vocês, muito obrigado. Na voz Kelvin Farias e até o próximo vídeo.